vamos discutir a qualificação. Isso é a coisa mais forte que nós temos para discutir, sabe? É a qualificação, que o médico tenha título de especialista, que o médico tenha atualizado o seu título de especialista. Bem, essa apresentação eu pedi licença lá para o Dr. Luque, fiz algumas adaptações e estou trazendo aqui para o Conselho. Eu apresentei inicialmente para a diretoria da Anrix. Eles acharam muito interessante que trouxesse para o Conselho, porque tem, obviamente, coisas aqui que todo mundo já está sabendo, várias delas, mas ela dá uma visão geral do que é a questão da saúde no país, dos problemas, dos desafios, e isso faz com que, e o objetivo aqui, que os conselheiros possam discutir ações que a Anrix possa estar fazendo. Se a gente pudesse resumir, assim, lutar pelas melhores condições de saúde da população e em defesa do médico. Esta frase, ela praticamente resume tudo. E daí, claro, isso se subdivide em muitas ações para que isso aconteça. Atualmente, o governo brasileiro, nos últimos tempos, e agora com mais força ainda, está decidido e concluiu que há necessidade de mais médicos no Brasil. Obviamente, nós entendemos que é errado isso. Existe uma dificuldade, uma necessidade de uma distribuição melhor dos médicos do país, e essa distribuição não acontece porque não existem programas para isso, não existe plano de carreira para o médico. Nós entendemos dessa forma. Agora, o governo brasileiro está entendendo que para solucionar o problema da saúde da população precisa produzir mais médicos. Está autorizando a abertura de mais faculdades de medicina, está trabalhando intensamente na facilitação da entrada no país de médicos formados no exterior, especialmente em Cuba e Bolívia. Então, com a ideia de que isso vai solucionar as questões da saúde do povo brasileiro, que é uma dos principais problemas que a população entende que não está sendo atendida. Junto com isso, recentemente o chamado Provab foi lançado pelo governo, em que médicos que queiram atuar nas cidades do interior se inscrevem naquilo e, ficando um ano, ele vai ter um percentual de 10% na aprovação para a prova de residência médica. Nós achamos que isso também é uma atitude que leva a risco tanto para a população como para os médicos que aceitarem esta questão, porque o médico não está bem formado, ele simplesmente recebeu um diploma. E a gente sabe que o diploma e só a formação na faculdade de medicina é insuficiente. Isso fará com que o próprio médico assuma riscos numa cidade menor, sem ter uma formação adequada, e a população não vai ter o atendimento adequado que necessita. O que tem mostrado é que, ao lançar esse programa, o número de vagas preenchidas é muito pequeno. Os próprios médicos não se interessaram por ele. Então, as ações que o governo, através do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, estão tomando, elas ainda não mostraram nenhuma efetividade nesse sentido. E nós defendemos, e a MB defende, que o plano de carreira para o médico é a solução para esses problemas. A experiência mostra por várias questões, e aqui o exame Anrix mostra isso há muitos anos. O Conselho de Medicina de São Paulo tem feito uma prova para médicos recém-formados também nos últimos 3, 4 anos, mostrando que o nível de conhecimento do médico recém-formado é muito baixo. Então, isso demonstra que a formação, pura e simplesmente, da faculdade é insuficiente. A residência médica tem uma tradição, existe há muitos anos, então ela complementa a formação. Então, o médico que termina a faculdade, faz uma residência por mais 2 anos no mínimo, ou muitos fazem até mais que isso, 4 anos, até 6 anos, isso faz com que o médico tenha uma formação muito melhor do que aquela que é
estritamente fornecida na Faculdade de Medicina. O que acontece é que o número de vagas na residência médica ainda é muito pequeno em relação ao número de médicos formados. Cerca de 50% tem vagas apenas. Então haveria necessidade de, quando aprovar uma faculdade de medicina, que ela já tenha também possibilidade de ter residência médica ou estender maior número de vagas para os que estão formados atualmente. A residência médica começou, não tenho certeza da data, mas lá no início da década de 70, final da década de 60, iniciou a residência médica no Brasil. Até então não existia. Os médicos terminavam a sua residência e saíam clinicando, mas também os médicos formados naquela época eram médicos generalistas. O médico fazia cirurgia, fazia clínica, fazia parto, atendia crianças, né? O conhecimento médico foi crescendo tanto e atualmente cresce de uma forma exponencial que não é possível um médico saber tudo e acompanhar tudo e estar atualizado com tudo. Então, a partir desta época, década de 70, foi necessário ter uma especialização. Então, os médicos que se especializassem em determinados assuntos. E para que fizesse essa especialização precisava de uma formação, e a residência médica é uma formação para isso, e se tornou irreversível, necessária e importante até hoje. Precisa mais vagas na residência médica para que os médicos então tenham uma complementação daquilo que a faculdade ensina.